Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, estamos iniciando mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial. Inicialmente quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ouvir o texto do nosso devocional. Encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 16 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. A vida do crente deve ser marcada por adoração constante. Diante disso, vale lembrar que todo ser humano é um adorador. Agora, lamentavelmente, quando alguém está longe de Deus, com certeza está perto de um ídolo. E este ídolo pode ser de barro, de pedra, ouro, carne e osso, uma ideologia, um espírito, enfim. Agora, o que não podemos negar é a verdade que existimos para adorar, ou Deus, ou alguma outra coisa. Outro elemento importante é entendermos que adorar não significa apenas estar com outras pessoas em algum lugar especial, em atitude de culto com cânticos, sermões e orações públicas. Não. Estas são ocasiões partilhadas, são ocasiões comunitárias e que só acontecem porque, antes de se juntarem, as pessoas, em particular, em suas casas, em seu íntimo, em seus pensamentos, já dedicaram o quê? Atenção, tempo, reverência àquele que adoram. Isto é uma vida de adoração. Só que é um pouco genérico, né? Falando assim, a gente só vê a paisagem inteira e não os detalhes da paisagem. Não dá para ver como é por dentro daquilo que nós chamamos de vida de adoração. Aí, nessa passagem, o apóstolo Paulo não só nos mostra, como também nos ajuda a ver como é uma vida de adoração. Por causa do tempo, falaremos apenas do versículo 18, mas eu recomendo profundamente a você que leia os versos que vão do 16 até o 22, que são os versículos que caracterizam esta passagem. São os versículos que vão falar dos mandamentos que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a igreja de um modo geral. Para nós, evidentemente, também. Em tudo dai graças, é o que nós acabamos de ler aqui no versículo 18 do capítulo 5. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é um modo de ser. Não é de fazer. É um modo de existir, de viver dando graças. E esse modo, ele está por toda esta carta. Esse modo de ser. É o que nós vemos, por exemplo, no versículo 13 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13, nós lemos o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Qual era a outra razão? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Um outro versículo também é o número 9 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, a gente vê outra ação de graças aqui do apóstolo Paulo. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Coisa linda, hein? Estas passagens, na verdade, elas estão aqui resumindo a história de relacionamento que existia entre os evangelistas, ou seja, de Paulo e também aqueles cooperadores do seu grupo na missão, com aquela congregação, como nós já vimos no outro devocional. Essa história ela é marcada por expressões de agradecimento. Essa história de relacionamento, existe muito agradecimento ali.
O versículo 10 do capítulo 3, nós vemos parte desse tipo de relacionamento. Veja como é que Paulo se refere aos daquela igreja, pessoas de quem ele estava distante, juntamente com os outros da missão, juntamente com ele. O versículo 10 diz assim: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo e seus cooperadores aqui, eles demonstraram amplamente a sua gratidão. E agora eles levam os tessalonicenses também a cultivarem em suas vidas a mesma atitude de gratidão. Eles queriam que aquele povo, que aquela comunidade, agisse daquele modo também, fosse também desse jeito. E eles deveriam ser assim, envolvendo-se ativamente em uma vida marcada por oração, e não somente uma oração, mas uma oração agradecida. Nós vemos aqui, no capítulo 5, de 16 a 18, 3 imperativos. Imperativos são mandamentos. Eles indicam o quê? Orientações e também atividades específicas para o culto, tanto da vida pessoal quanto o culto coletivo, quando as pessoas estão juntas. Nós cultuamos a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso agir, mas também nós cultuamos a Deus de modo coletivo quando nós estamos juntos. E quais são esses 3 imperativos que estão aqui de 16 a 18? Alegrem-se, orem, agradeçam. Mas há também certas palavras que acompanham estas ordens, e elas são as seguintes: sempre, regozijai-vos sempre, depois sem cessar, ou seja, constantemente, orai sem cessar, e em tudo dai graças, sempre, sem cessar e em tudo. Por que essas palavras estão aqui? Elas foram colocadas para dar mais intensidade, é isso mesmo, para intensificar as ações de alegrar-se, de orar e de agradecer. O nosso destaque aqui é para em tudo, do versículo 18. Em Tessalônica, a cidade onde se encontravam os tessalonicenses, as circunstâncias incluíam sofrimento. Meu irmão, minha irmã, sempre havia algum tipo de sofrimento na igreja primitiva. Por isso, a frase em tudo transmite a importância de agradecer a Deus em todas as circunstâncias da vida, mesmo as difíceis. E em meio ao sofrimento, o sofrimento ele vem para ensinar isso. Se as pessoas não tivessem sofrimento, como é que elas poderiam entender que deveriam dar graças a Deus em todas as circunstâncias? Se você só teria uma circunstância, viveria na calma, na bonança, não saberia dar graças a Deus também numa situação de aflição, numa situação que incluísse sofrimento. Mas aqui, quando nós vemos nesse texto a inclusão de em tudo, significa em todas as circunstâncias da vida, as difíceis também. E é aqui, neste ponto, que nós precisamos de um grande exemplo para que a gente possa entender o que significa agradecer a Deus em todas as circunstâncias da vida. E o que me veio à mente, o grande exemplo bíblico de alguém que passou por grandes provações, tribulações, sofrimento, foi Jó. Muito bem, Jó. Aquele servo de Deus era de acordo, veja bem, de acordo com o próprio Senhor. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lá no versículo 8 do capítulo 1, você vê isso aí. Mas em uma tarde, Jó perdeu tudo. Primeiro roubaram os bois, depois morreram suas ovelhas e seus servos. Na sequência foram os camelos levados à força e mais servos mortos. Só sobrava um para vir e contar a história. E depois
dessas terríveis notícias, a pior de todas. Seus 7 filhos e 3 filhas estavam juntos, almoçando, tudo indica, quando a casa caiu e todos morreram. O que Jó fez naquela terrível situação? O que Jó fez? Bom, a gente conhece a história, né? Ele deu graças a Deus. Ele vai dizer: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Não é isso que ele fala? É isso mesmo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 21 do capítulo 1, nós vamos ver isso. Bom, Jó, ele agiu do mesmo modo que Paulo pede para os Tessalonicenses agirem. E que modo é esse? Um modo de quem é adorador. O adorador, meu irmão, minha irmã, ele não escolhe a situação para adorar o Senhor, para dar graças. O adorador, ele não é levado de um lado para outro pelo seu humor. Ah, hoje eu estou bem, vou adorar a Deus. Ah, hoje eu não estou bem, não. Não estou pensando, não quero adorar a Deus hoje, não. O adorador, ele nem precisa de motivo para adorar o Deus eterno. Sabe por quê? Porque adorador adora. Só isso. Mas será que nós, alguém poderia perguntar, nunca podemos levar em conta as circunstâncias? Afinal, a gente é de barro, nós somos fracos, precisamos de uma chance, não é? Tá bom. Vamos supor que a gente usasse as circunstâncias para adorar a Deus. Será que na perda nós nos voltaríamos para Deus? Na circunstância de perda, a gente adoraria o Senhor? Amados, às vezes a perda nem é completa. Às vezes sobra. Mas nós escolhemos lamentar pela metade vazia do copo, em vez de glorificar ao Senhor pela metade cheia que ficou. Somos adoradores do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Por isso nós o adoramos. É por causa disso. Agora, é importante observar que o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele não pede para os Tessalonicenses dar graças por tudo. Ele diz em tudo. Veja bem, Jó não agradeceu a Deus por suas perdas. Ele nem disse: graças te dou, Senhor, porque meus filhos morreram. Claro que não. Jó não fez isso. Jó deu graças a Deus, porque ele era um adorador. E nem aquela ocasião terrível, aquela circunstância em que ele estava, seria impedimento para ele agradecer a Deus em sua vida. Por isso o apóstolo escreve aqui: em tudo dai graças. Nós estamos vivendo tempos em que nós somos ameaçados e pessoas estão, sim, morrendo em quantidade. A circunstância, é óbvio, não é boa. Se a gente fosse escolher uma situação boa para adorar a Deus, pergunto para você, agora, nós faríamos isso? Mas como nós somos adoradores do Senhor, não importa a situação. Mesmo agora, nós rendemos graças àquele que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E esse foi o nome usado por Jó. Jó chamou Deus de o Senhor. Mas Jó não conheceu Jesus, pelo menos enquanto estava vivo. Nós o conhecemos. Nós somos depois de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não é possível que nós tenhamos uma atitude menor do que a de Jó, depois de termos conhecido o Senhor Jesus e tudo o que Ele fez e é para nós. Nós, que estamos em Cristo Jesus,
nós cumprimos a vontade de Deus quando damos graças em meio a qualquer situação. Que Deus nos abençoe com graça, com a graça do entendimento correto da sua palavra e com vidas que vivam de fato aquilo que creem. Até o nosso próximo encontro. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.